Vamos estudar hoje moda, mediana, desvio padrão e variância. Vamos lá. O que é moda? Nós temos ali, ó. A moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores aparecem. Onde tiver a maior frequência, ali está a moda, tá? Moda é bem aquela coisa assim, ó. Diz bem o que é a palavra. Moda é o que mais repete. A gente diz assim, essa pessoa anda na moda. Quando lançam um tipo de calça, todo mundo quer usar aquele tipo de calça. Sai para a rua, está todo mundo usando aquela calça. Então, isso é moda. Moda é o elemento que mais aparece. Ó, conjunto de dados é chamado de bimodal quando apresenta duas modas, ou seja, dois valores são mais frequentes. Bimodal. Amodal, quando não tem moda, nenhum elemento repete. Trimodal tem três elementos com a mesma frequência. Tá? Por exemplo, ó, uma sapataria, durante um dia, em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de pares de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38. Então, vamos lá. Qual o valor da moda desta amostra? Então, vamos lá, olha aqui, ó. 38 tem 1, 2, tem 2 38. 36 tem 1, tem 2, tem 3 36. Então, 38 já está fora. 34 tem 1, 39 tem 1, 35 tem 1, 37 tem 1, 41 tem 1. Quem é a moda? A moda aqui é 36. Aqui está a moda, 36. O número que mais repete é o 36. Então, venderam 3 pares de sapato de número 36. Isso é determinar a moda. É só olhar. Se tiver uma tabela de frequência, depois nós vamos olhar exemplos, a próxima aula, aí maior frequência, eu tenho a moda ali, tá? Vamos lá. Mediana. O que é mediana? Mediana representa o valor central de um conjunto de dados. Isso aqui é importante, hein, gente? Então, olha aqui, ó. Mediana representa o valor central, ó. Representa o valor central de um conjunto de dados. Isso aqui é importante. É o termo do meio. Mediana é o termo do meio. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar em ordem crescente. Vou chamar a atenção de vocês aqui, ó. Colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Isso aqui é muito importante, gente. Se não colocarem em ordem crescente ou decrescente, vão errar. Quando o número de elementos de um conjunto é par, a mediana é encontrada pela média. Então, quando ele é par, o número de conjuntos, ó, número de elementos de um conjunto é par, a mediana é encontrada pela média dos dois valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por 2.
Se for um número ímpar, eu tenho direto a minha mediana. Aqui diz assim um exemplo. Ó. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos, considerando que os valores medidos foram 1,54, 1,67, 1,5, 1,65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55 e 1,78, qual o valor da mediana das alturas deles? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 9 elementos aí. Eu tenho um número ímpar. Primeiro, vamos colocar em ordem crescente. Quem é o mais baixo aqui? 1,5 metro. 1,50. Já foi, ó. 1,50. Depois eu tenho 1,54 aqui, ó. 1,54. Depois eu tenho aqui 1,55. 1,55. Depois eu tenho 1,60. 1,60. Depois 1,65, né? 1,65. Depois 1,67. Depois 1,69. 1,75 e 1,78. Coloquei eles em ordem crescente. Tanto faz colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente. Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem é o termo central? Eu tenho 4 para um lado, 4 elementos para o outro lado, meu termo central está aqui, ó. Ou seja, a minha mediana é 1,65. Observem que aqui eu não tenho moda. Ele é amodal, não tem nenhum elemento repetido nesta minha sequência, tá? Neste meu rol de elementos, tá? Número ímpar, direto, meu termo central está aqui. Agora vamos pegar o segundo exemplo. Eu peguei o mesmo exemplo anterior, só que eu tirei um elemento. Então, vamos lá. 1,50, 1,50, depois 1,54, 1,55, 1,55, depois 1,60, 1,60, 1,65, 1,65, 1,67, 1,75 e 1,78. Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Agora, observem aqui, ó. Como eu tenho 8 elementos, eu tenho 4 elementos para um lado, 4 elementos para o outro. O meu meio seria aqui, ó. A minha mediana estaria aqui. Como eu não tenho termo central, eu vou pegar esses dois termos, 1,60 mais 1,65, e eu vou fazer a média deles. E vou dividir isso aqui por 2. Então, eu tenho ali, ó, 1,60, 6 e 6, 12, vai 1, 1, 2, 3, 3,25 divididos por 2.
3 divididos por 2 dá 1,62. Aproximadamente, a minha mediana seria 1,62, porque eu tenho ali, ó, 3,25 divididos por 2. Aqui vai dar 1, sobra 1, 12 dá 6 vezes 2, 12, 5 vai dar 2 vezes 2, dá 4, sobrou 1 aqui. E aí vai ficar 1,62. Esta é a minha mediana. Tá? Então, moda que mais repete. Mediana. Colocar os termos em ordem crescente. Isso é primordial, não esqueçam. Tá? Colocar em ordem crescente ou decrescente. Eu gosto de colocar em ordem crescente. Isso aí cada um escolhe, tá? E colocando em ordem crescente, eu olho, se tem um número ímpar de termos, eu acho direto a minha mediana. Se tem um número par de termos, eu vou fazer a média, vou fazer aqui a média dos dois termos centrais, tá? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho uma questão que me diz assim, ó. Vamos resolvê-la. Fundação Getúlio Vargas, uma questão do Banco do Brasil do concurso de 2013. Nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No 5º dia útil dessa semana, esse gerente atendeu N clientes. Se a média do número diário de clientes atendidos por esse gerente nos 5 dias úteis, isso aqui é importante, 5 dias úteis, foi 19, então ele está me dizendo, a média foi 19, a mediana foi, ele quer a mediana, mediana é termo central. Então, vamos lá. Ele me diz que a média é 19. Quem é a média? A média é o que ele atendeu no primeiro dia, mais o que ele atendeu no segundo, mais o que ele atendeu no terceiro, mais o que ele atendeu no quarto, mais o que ele atendeu no quinto, dividido por 5. São 5 dias. Então, 19 é igual a 19 mais 15 mais 17, mais 21, mais N, divididos por 5. Eu vou descobrir agora aqui, ó, quem é o N. Eu vou descobrir quantos ele atendeu no último dia. Ora, esse 5 eu vou passar para lá multiplicando. 19 vezes 5 vai ser igual a 19 mais 15 mais 17 mais 21. 72N igual a 72 mais N. 19 vezes 5, 9 vezes 5, 45, 5 vezes 1, 5, e 4, 9. 95 igual a 72 mais N. Vamos lá. N é igual a 95 menos 72. 5 menos 2 dá 3, 9 menos 7 dá 2. Ele, no último dia, atendeu 23 pessoas. Então, vamos lá. O que ele atendeu por dia? Vamos lá. Colocando em ordem crescente. 15, 17, 19, 21 e 23. Está aqui. Isso é o que ele atendeu por dia. Quem é a minha mediana? A minha mediana está aqui. A minha mediana é 19. Está aqui a mediana. 19
Letra B. Tinha que saber média e achar a mediana. Não é difícil isto, né? Vamos lá. Variância e desvio padrão. Cuidem, prestem atenção agora aqui. Ó. Variância e desvio padrão são medidas de dispersão que indicam a regularidade de um conjunto de dados em função da média aritmética, tá? Vou já chamar a atenção de vocês de uma coisa, tá? Maior regularidade, menor desvio padrão. Quem tem menor desvio padrão tem maior regularidade. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Imagine a seguinte situação, ó. O dono de uma microempresa pretende saber, em média, quantos produtos são produzidos por cada funcionário em um dia. O chefe tem o conhecimento de que nem todos conseguem fazer a mesma quantidade de peças, mas ele pede que seus funcionários façam um registro de sua produção em uma semana de trabalho. Ao fim do período, chegou-se à seguinte tabela. Então, tem aqui, ó, 5 funcionários. Aqui estão os 5 funcionários, ó, funcionário A, B, C, D e E, A, B, C e D. São 4 funcionários, tá? Então, eu tenho aqui, ó, funcionário A produziu 10 peças na segunda, 9 na terça, 11 na quarta, 12 na quinta, 8 na sexta. Aqui, 15, 12, 16, 10 e 11. Observe, esse aqui produziu 12, depois só 8. Aqui manteve, olha lá. 10, 11, aí pulou para 16, 12, 15, aqui, ó. 11, 10, 8, 11, 12, 8, 12, 15, 9, 11. Para saber a produção média de seus funcionários, o chefe fez o cálculo da média aritmética de produção, isto é, a soma dos números de peças produzidas em cada dia, dividido pela quantidade analisada de dias. A partir desse cálculo, temos a produção diária média de cada funcionário. Mas, se observarmos bem a tabela, vemos que há valores distantes. Ó. O funcionário B, por exemplo, ó, produz 16 peças e em outro dia ele confeccionou 10 peças apenas aqui, ó. Produziu 16, depois 10. Será que o processo utilizado pelo dono da empresa é suficiente para o seu propósito? Ele consegue chegar numa média aproximada? Quem é que é mais regular na sua produção? Maior regularidade e menor desvio padrão, hein, gente? Então, vamos lá. Ó. Para esse exemplo, ficou fácil concluir que há uma grande variação entre a produção de cada funcionário. Mas se ele fosse uma grande empresa com mais de 1.000 funcionários, ou se fosse observada a produção de um ano, não ia conseguir determinar essa variação tão facilmente. Tá? Ele não ia enxergar, se fosse uma produção de 1.000 funcionários, ele não ia analisar um a um. Então, o estudo da estatística apresenta médias de dispersão, que permite a análise da dispersão de dados. Inicialmente, veremos a variância, uma medida de dispersão que mostra quão distante os valores estão da média. Ou seja, o que é a variância? Variância vai ser um valor que vai me mostrar quanto eles estão distantes da média, vai variar. Variância vem de variação, tá? O cálculo da variância populacional é obtido através da soma dos quadrados, ó, da diferença entre cada valor e a média aritmética, dividida pela quantidade de elementos observados. Observe o cálculo significativo para este exemplo, tá?
Então, o que eu teria que fazer? Pegar o valor da segunda-feira, menos a média aritmética, e elevar ao quadrado, mais o valor da terça, menos a média aritmética elevado ao quadrado, mais o valor da quarta, menos a média, e elevar ao quadrado, e assim vou indo até a sexta, o valor do sexto, menos a média aritmética, e dividir pela quantidade de dias. Variância é isso aí. Eu depois vou botar uma formulazinha para vocês verem como é que é. Então, está aqui, ó, a variância. Meu primeiro valor menos a média elevado ao quadrado, mais segundo valor menos a média elevado ao quadrado, mais... Está faltando um mais aqui, ó. Tem, na verdade, um mais aqui. Mais... xn menos a média elevado ao quadrado dividido por n, dividido pelo número de elementos. Esta é a formulazinha que vocês vão precisar saber para a variância. Então, observem aqui, ó. Eu já calculei aqui em cima, ó, a variância populacional de cada funcionário. Ó. Vamos calcular. Ó. Então, olha aqui, ó. Aqui está a média do funcionário A. Ele produziu 10, mais 9, mais 11, mais 12, mais 8. Essa soma dá 50, divididos por 5 dá 10. Aqui, a média do funcionário B dá 64 divididos por 5 dá 12,8. A média do funcionário C dá 10,4. A média do funcionário D dá 11. Então, a maior média aqui está o funcionário 11. Bom, como é que eu determino a variância? Agora, observem aqui, ó. Como é que eu vou determinar a minha variância? A minha variância vai ser, ó, eu vou pegar isso aqui tudo, vai ser dividido por 5 dias, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser dividido por 5 dias. Eu vou pegar o valor do primeiro dia, que é 10, menos a média, que é 10, e vou elevar ao quadrado, mais, vou pegar o segundo valor, que é 9, menos 10, que é a média, e vou elevar ao quadrado, mais o terceiro valor, que é 11, menos a média, e vou elevar ao quadrado, mais o quarto valor, que é 12, menos a média, e vou elevar ao quadrado, mais o quinto valor, 8, menos a média, vou elevar ao quadrado. Isto divididos por 5. Então, vamos lá. A minha variância é 10 menos 10 dá 0, elevado ao quadrado, mais 9 menos 10 dá menos 1, elevado ao quadrado, mais 11 menos 10 dá 1, elevado ao quadrado, mais 12 menos 10 me dá 2, elevado ao quadrado, mais 8 menos 10 me dá menos 2 elevado ao quadrado. Isto divididos por 5. Isto aqui vai ser 0 vezes 0 dá 0, menos 1 elevado ao quadrado dá mais 1, 1 elevado ao quadrado me dá mais 1, 2 ao quadrado dá 4, menos 2 elevado ao quadrado também dá 4. 4 e 4, 8, 9, 10. 10 divididos por 2 me dá 10 divididos por 5 me dá 2. Então, aqui, ó, a minha variância, aqui, ó, observem, aqui diz assim, ó, a variância pode ser representada pelo var, tá? Ou pela letra V. Então, vamos lá. Minha variância é 2. Minha variância é 2. Se eu fosse calcular do elemento do funcionário B, eu ia pegar
15 menos 12,8 elevado ao quadrado. Ah, mas eu trabalho com 12,8? Trabalha com 12,8. Mais 12 menos 12,8 ia ficar menos 0,8, mais 16 menos 12,8, e aplicar a mesma coisa que eu fiz aqui, vai fazer para o funcionário B, para o C e para o D. Tá? Bom, isto é determinar a variância. Desvio padrão. Desvio padrão é simplesmente o resultado positivo da raiz quadrada da variância. Então, observe, para eu determinar o desvio padrão, eu preciso calcular a variância. Sim. A questão pode me pedir o desvio padrão. Eu tenho que calcular a variância para chegar no desvio padrão. Quem é o desvio padrão? O desvio padrão é o resultado da variância. Então, o desvio padrão aqui é o resultado da minha variância. O que deu a minha variância lá? Minha variância deu 2. Então, aqui, ó, a variância do funcionário A deu 2. Então, aqui vai ser a raiz de 2. Se vocês procurarem lá numa calculadora, isso dá 1,4. Raiz de 2 dá 1,41. Então, aqui, ó, 1,41. Esse é o meu desvio padrão. Se eu quiser saber de todos aqueles funcionários quem é o mais regular, que seria a maneira correta dele determinar quem é o funcionário que mantém maior regularidade, ele teria que calcular a média de todos, a variância de todos e tirar a raiz quadrada, ou seja, determinar o desvio padrão de todos esses funcionários aqui. Tá? Aí ele teria, com certeza, a maneira correta de determinar a regularidade. Ó, lembrem disto aqui, ó, gente, porque pode aparecer questões teóricas, já apareceu em questões do Enem, menor desvio padrão, maior regularidade. Prova do Enem é muito difícil eles pedirem para vocês calcular o desvio padrão, porque é uma coisa que demora. As duas questões que tiveram no Enem de desvio padrão foram questões teóricas, tá, gente? Então, lembrem, maior regularidade, menor desvio padrão. Principalmente aqueles, vocês já estão acostumados a ouvir falar, principalmente os guris, e as gurias não muito, mas rally de regularidade, aquele rally Paris-Dakar, que esse ano não falaram, mas sempre tem. Quem é que vence o rally? Quem mantém maior regularidade, quem anda mais próximo daquele tempo que eles dão. Quem tem o menor desvio padrão. Quem tem o menor desvio padrão é quem vence o rally, ou seja, mantém maior regularidade. Tá, gente? Vamos lá. Na próxima aula nossa, eu vou parar de gravar aqui com vocês.